Cheguei para a gente juntos resolver mais uma questão aqui na autoria. Vamos lá, Enem 2019, prova de reaplicação. Temos aqui um texto de Luiz Azevedo chamado A Dívida. Vamos ler. Não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre. Saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Demais está habituada ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa, arranjam-se ela e a tia sabe Deus como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és homens, faz o que bem te parecer. Essas palavras proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada calaram no âmbito do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requistar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação, que este lhe impunha, de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr de parte nem o terço daquela quantia. Beleza, gente, vamos ler agora o enunciado. O texto, publicado no fim do século XIX, traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam. Então, calma, vamos por partes. Nós temos aqui um texto que tem traços do realismo. E tem mesmo, né? Se parar pra pensar, essa questão da crítica a moral, né, a questão da honra familiar, a dívida que nós temos que lidar com ela, isso tudo é objeto, é assunto aí que o realismo traz à tona. Mas beleza. Em consonância com essa questão do realismo, traços da visão crítica do narrador manifesta-se na. Então, nós estamos falando aqui do narrador. Nós temos uma primeira fala, no primeiro parágrafo do texto, e depois nós temos o narrador. Essas palavras proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizados calaram no âmbito do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai. Tá vendo que nós temos um narrador observador? Ele não é o personagem, ele é um narrador observador. Perfeito. Manifestam-se na caracterização pejorativa do comportamento da mulher solteira. Bom, aqui a gente tem um problema. Se você parar para pensar, no primeiro parágrafo, é dito lá que a mulher ela é muito solta, que ela fica andando por aí, que a sociedade fluminense a julga. Não que aquela pessoa que está falando isso julgaria, né? Tanto que ele chega e fala assim: não digo que seja uma mulher perdida. De toda forma, mesmo se for essa pessoa aqui da primeira fala que esteja julgando, o narrador em si não julga, porque o narrador é um narrador observador, ele não é este personagem em si da fala. Então, muito cuidado com isso. Não temos aqui, então, uma caracterização pejorativa por parte do nosso narrador. Concepção irônica acerca dos valores morais inerentes à vida conjugal. Ô, gente, olha lá o que é dito pelo narrador. Essas palavras proferidas com franqueza por tantos motivos autorizados calaram no âmbito do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requisitar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação, que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguiria até então pôr de parte nem um terço daquela quantia. Aqui nós não temos nada irônico. Na verdade, me parece muito literal mesmo, assim. Realmente, o narrador falou que o personagem, ele não esperava que o amigo que proferiu aquelas falas o dissuadisse de querer aquela moça por uma... na verdade, ele falou que ele esperava que a pessoa que disse aquela fala, né, que é o amigo do pai dele, eh, o dissuadisse muito mais pela questão do financeiro do que das consequências morais. Ele ficou focado muito na moralidade. Não é mulher com quem a gente se case. Ah, ela tá habituada com luxo. Ah, ela fica andando pela rua. Ele não esperava isso do amigo do pai dele. Ele esperava o quê? Que ele falasse sobre a questão do dinheiro. Isso não é irônico. Na verdade, isso aqui é realmente uma situação que era esperada mesmo. Contraposição entre a idealização do amor e as imposições do trabalho. Nós não temos aqui uma imposição do trabalho. Ah, Bela, mas tem uma imposição da questão da renda. Porque, pô, o nosso personagem aqui, ó, que tá querendo casar com a mulher, ele vai ter que pagar a dívida.
uma dívida de 20 contos de réis, e ele não tinha dinheiro. Beleza, então, em relação à questão financeira, podemos falar que faz sentido, mas em posição de trabalho, tem uma imposição financeira. Expressão caricatural do casamento pelo viés do sentimentalismo burguês. Não, gente, nós não temos essa expressão caricatural aqui por conta do sentimentalismo burguês. Nós não temos isso. Na verdade, existe aqui uma expressão caricatural da moralidade daquela sociedade. Pô, aquela sociedade se mostra muito pelo lado seu lado moral, a partir do julgamento que é feito da mulher, da imagem daquela mulher. Então tem uma expressão ali da burguesia diante da moralidade dela, mas do sentimento burguês nós não temos. Sobre a posição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso, é isso. Ele esperava, ao chegar ali pro pai dele e pro amigo do pai dele, perdão, e falar que ele ia casar com a mulher, que o amigo do pai dele falasse assim: "Pô, mas você não tem dinheiro para bancar isso, essa dívida". Mas ele foi surpreendido porque o cara falou sobre a questão da moral daquela mulher. Aquela mulher é uma mulher que não presta para você. Então, nós temos aqui uma visão crítica em que a preocupação financeira era uma preocupação antes de qualquer questão do sentimento amoroso, pelo narrador, porque o narrador é o que está no segundo parágrafo ali. O narrador disse que o personagem, que está ali amando, esperava que a questão financeira fosse o top da preocupação. Não foi. Não foi o top da preocupação. O top da preocupação foi a moralidade. Então ele estava assim: "Nossa, eu vou falar que eu vou casar com ele, e ele vai encher meu saco sobre a questão da dívida". Como se encher o saco sobre a questão da dívida viesse antes de qualquer coisa que envolve o casamento, ou seja, antes do sentimento amoroso que tem que envolver o casamento. Deu pra entender? Não é uma questão fácil, é uma questão muito chata mesmo, ok? Mas ó, perceber desde logo quem é o narrador aqui, qual é a voz narrativa, já nos ajuda a entender que ele não é, essa pessoa que fala no primeiro parágrafo. E isso já corta ali algumas das alternativas que mexeram com isso, né? Distratores que mexeram com isso. Comenta aqui embaixo se agora fez sentido essa questão para você. Beijo e até mais.